Olá, crianças! Vamos para mais uma história? Hoje vou contar para vocês a história do semeador. E essa história se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 23, lá na nossa Bíblia. Certo, crianças? Então preste bastante atenção. Jesus, quando estava aqui na terra, ele gostava de contar muitas histórias, trazendo grandes ensinamentos. Certo dia, Jesus, andando pela praia, foi se aglomerando várias pessoas e formou uma grande multidão só para ouvi-lo. Foi então que Jesus começou a contar a parábola do semeador. Um dia, o semeador saiu para semear e jogou algumas sementes pelo meio do caminho. E essas sementes caíram em solo muito duro. As sementes que ali estavam, os passarinhos chegaram e comeram aquelas sementes. Então, o semeador continuou andando, jogou algumas sementes e essas sementes caíram no meio das pedras. Nasceram até algumas folhinhas ali, mas como não criou raiz, o sol veio e estava muito escaldante, aquela plantinha secou. Então, o semeador jogou algumas sementes que caiu no meio dos espinhos. Essas sementes ficaram ali sufocadas, todas espetadas. A plantinha até que nasceu e cresceu um pouquinho, mas não vingou. Logo, logo, aquela plantinha morreu. O semeador continuou a semear. Foi aí que as sementes ele jogou em um solo muito fértil. E o que aconteceu com aquelas sementes? Cresceram várias árvores e deu muitos frutos. Quando Jesus terminou de contar essa parábola, os discípulos disseram: "Mas, mestre, o que o Senhor quer dizer com tudo isso?" Foi aí que Jesus explicou. As sementes representam a palavra de Deus e o solo, a terra, representa o nosso coração. Então, aquelas sementes que caíram no meio do caminho, onde os passarinhos comeram, representa um coração duro, o coração de um homem que ouve a palavra de Deus, mas não deixa ela crescer, não pratica o que a palavra de Deus fala. As sementes que caíram lá entre as pedras, esta semente representa aquele coração que ouve a palavra de Deus, até se alegra, mas quando acontece qualquer probleminha, qualquer provação, o coração dele se entristece e acaba esquecendo e deixando para lá a palavra de Deus. Esta é a semente que cai entre as pedras. E as sementes que caíram no meio dos espinhos, elas nascem, até crescem um pouquinho, mas não dão frutos. Os espinhos as sufocam. E o coração das pessoas que recebem a palavra de Deus começam a crescer, mas se preocupam com outras coisas. Acaba deixando a palavra de Deus de lado, não separa um momento da sua vida para Deus, para orar, para ler a Bíblia, não cuida do seu lado espiritual. Mas as sementes que caíram na terra boa, na terra fértil, ela sim representa o coração daqueles que amam a Deus, que ouvem as suas palavras, que tiram o tempo da sua vida, do seu dia, para poder falar com Deus, para ler a Bíblia, para fazer as coisas boas. Essas pessoas têm um coração generoso. Essas pessoas amam o seu próximo. Por isso, são representadas pelas sementes que caíram numa terra fértil. Por isso, crianças, vamos tirar um tempinho do nosso dia para falar com Papai
Papai do Céu? Tirar um tempinho do nosso dia para cuidar do nosso lado espiritual. Vamos tirar um tempinho do nosso dia para ler a Bíblia. Tem muitas histórias maravilhosas no livro da Bíblia. Crianças, um enorme beijo no coração de cada um de vocês. Que Papai do Céu abençoe a todos.